3481, WhatsApp é o 999332817. Nessa época de pandemia, opte pelos exames digitais, raio-x panorâmico e tomografia que expõe menos o paciente à contaminação. Convênio com a Uniodonto Aurora, Amerius e forma de pagamento facilitado. Fazemos exames encaminhados por todos os dentistas de Maravilha e região. Realize seu exame na Clique Radiologia. Garantia e qualidade nos exames. Responsabilidade técnica, doutora Araceli Conte, CRO 8828. Casa Forte Materiais de Construção, materialize seus sonhos. Na hora de pôr a mão na massa, passe primeiro na Casa Forte Materiais de Construção. Linha completa de pisos, azulejos, material hidráulico e elétrico, areia, cimento e coberturas. Da fundação até a caixa d'água, tudo em materiais de construção você encontra na Casa Forte Materiais de Construção. Solicite o orçamento sem compromisso. Casa Forte, Rede Construnião, em Maravilha. Telefone 36640674. Sinal marcando 10 horas e 15 minutos da manhã desta quarta-feira. Clínica SEAD. Nós da Clínica SEAD estamos aqui para cuidar de você e da saúde de sua família. Oferecemos a você exames de raio-x, ultrassonografia, mamografia e densitometria óssea, sempre com diagnóstico preciso e rápido, além de profissionais qualificados para te atender da melhor maneira. Clínica SEAD, na Avenida Sul Brasil, Policlínica Central, sala 302, em frente ao Hospital São José, no centro de Maravilha. Telefone é o 3664-3040. Vamos com mais informações aqui no Atualidades nesta manhã de quarta-feira, meio de semana. Nutricionista de Maravilha explica sobre o comportamento alimentar. Saiba como agir diante das suas emoções. A entrevista de hoje é com o nosso colega Cleiton Ferraço. Exatamente, Gilmar, de volta aqui na programação da Rádio Líder para trazer informações no oferecimento da Funerária e Marmoraria Lang e também do Despachante Silva. Comportamento alimentar, sabe o que é isso? Fique com a gente agora que você vai descobrir então o que é isso, comportamento alimentar. A gente sabe que algumas pessoas comem mesmo sem estarem com fome. Ou seja, não estando mesmo no horário de se alimentar e tem a tendência de se alimentar. O que isso tem a ver com as emoções? Vamos saber agora, então, a partir de agora, na entrevista de hoje. Estou recebendo a nutricionista Cristiane Perondi. Ela trabalha na Prefeitura de Maravilha há 5 anos, é mestre em ensino na saúde, pós em saúde e em saúde pública, e está cursando pós em comportamento alimentar. Bom dia. Bom dia, Cristiane. Seja bem-vinda à Rádio Líder FM. Bom dia, Cleiton. Bom dia, ouvintes da Rádio Líder. Muito bem, Cristiane. O que é comportamento alimentar e qual a proposta dessa abordagem na nutrição, na tua área? Certo, Cleiton. Então, atualmente a gente tem muito acesso a informações, né? Informações sobre alimentação saudável, sobre dieta, né? Se a gente buscar na internet, a gente encontra uma série de informações sobre como emagrecer, como perder peso, né? Uhum. E apesar de toda essa informação que a gente tem acessível, começou a se perceber que a nossa população está engordando cada vez mais, né? Hoje em dia a gente tem taxas de sobrepeso e obesidade altíssimas, né? E a tendência é que os estudos indicam que essa tendência é aumentar cada vez mais, né? Uhum. Além disso, também, os dados mostram que 98%, de 95% a 98% das dietas costuma não funcionar, né? Por quê? Justamente porque em geral, as dietas elas geram restrições, uhum, né? E essas restrições elas podem interferir nas emoções também, né? Que é o que a gente vai falar um pouquinho. Mas também porque as dietas elas só tratam assim como seria a ponta do iceberg, né? Que é o peso, né? E o peso ele não é influenciado só pelo que e quanto a gente come. Ele é influenciado por que e como a gente come, né? Então a comida ela tem várias funções na vida das pessoas, né? Muitas pessoas usam a comida para lidar com ansiedade, né? Usam a comida como um conforto, assim, né? Um calmante quase, como se fosse, né? Chocolate daqui a pouco, né? Chocolate, doce, né? Então, às vezes as pessoas pensam, fazer uma dieta vai resolver todo o meu problema com peso, né? Só que aí quando começa a fazer essa dieta, começam a emergir outros problemas, né? Uhum. Que quando a gente olha assim, a gente não vê, né? Então fica por baixo do iceberg, né? Quando a gente trabalha com comportamento alimentar,
a gente tenta, então, explorar essas questões que estão por baixo, né? Esse que foi o intuito, então. Os pesquisadores começaram a perceber que só prescrever dieta não era uma solução, porque, bom, nós temos inúmeras dietas, cada ano nós temos uma dieta nova, inclusive tem dietas que todo ano mudam de nome, né? Por exemplo, a dieta low carb, todo ano ela aparece com um nome diferente, né? Já teve vários, né? Dieta cetogênica, dieta Duncan, tudo isso aí é dieta low carb. Novos nomes, né? então. Novos nomes, né? Então, se realmente só fazer dieta funcionasse, a gente não precisaria fazer uma diferente todo ano, né? Certo. Uma fazendo uma ao longo da vida deveria funcionar, né? Então, acaba não funcionando. E muitas vezes as pessoas acham que isso acontece porque elas não têm força de vontade ou não estão motivadas, mas às vezes é questão mesmo de trabalhar outras coisas, né? Outros pontos. Então, essa que é a proposta dessa abordagem do comportamento alimentar, né? Trabalhar não só o que você come, mas por que você come, o que a comida significa para ti, né? Aprender a lidar com as emoções mesmo, né? Daqui a pouco se conhecer um pouco melhor também, né? Sim, é muito isso, autoconhecimento, né? Aprender a identificar, né? Então, identificar sensações mesmo, né? Tem muita gente que fala assim, eu estou sempre com fome, né? Eu não consigo nunca parar de comer. Aí, no consultório, né, nessa abordagem, a gente vai trabalhando, assim, fome física, fome emocional, fome social, vontade, né? Que tudo isso é diferente, né? Então, às vezes o paciente olha e fala assim, nossa, eu acho que eu nunca sinto fome. Eu sempre como por uma emoção, né? Eu nem sei como é que é sentir fome física, né? Então, a pessoa vai percebendo que às vezes não é fome que ela está sentindo, são outras coisas, né? Certo. E então a pessoa, assim, daqui a pouco está sentindo aquela ansiedade, está se deixando levar pelas emoções, né? Isso. E aí que caracteriza o comportamento alimentar? É nesse sentido, praticamente, basicamente? O comportamento alimentar seria todos os comportamentos que você tem em relação à tua alimentação, né? Desde disso que você falou, que seria o comer emocional, né? Então, comer movido por uma emoção, na tentativa de modificar aquela emoção. Então, por exemplo, eu estou com ansiedade, eu vou comer para tentar me sentir melhor. Eu estou entediado, eu vou comer para tentar melhorar aquilo, né? E no momento que a pessoa come, geralmente ela vai ter um alívio imediato daquele sentimento. Então, muitas vezes, por isso que a pessoa continua comendo, né? Porque na hora que ela come, ela tem um alívio, assim, daquela emoção. Só que, em seguida, muitas vezes, vem um sentimento de culpa, um sentimento de frustração, de se sentir impotente, né? De não conseguir estar lidando com aquela tua emoção de outra forma. Então, isso acontece bastante, assim, as pessoas relatam bastante esses sentimentos, assim, em relação à comida, né? Entendi. Muito bem, você que está acompanhando a Rádio Líder agora, no YouTube também, estamos conversando com a nutricionista aqui de Maravilha, Cristiane Perondi, estamos falando sobre o comportamento alimentar. Cristiano, o que caracteriza um bom e um mau comportamento alimentar? Bom, então, na abordagem, né, da nutrição comportamental, a gente vai trabalhar justamente para tentar identificar, né, por que eu como, né? Então, a partir disso, a gente pode ir identificando gatilhos, né, pelo que você come, né? A partir do momento que você identifica, assim, quais são os gatilhos para você comer demais, né? Você pode ir tentando reestruturar esses momentos, os pensamentos que você tem em relação a isso. E, a partir disso, a gente pode ir modificando e tendo um comportamento melhor, né? Então, a comida... Quando a pessoa se habitua a sempre, assim, tô ansioso, vou comer, né? Tô com tédio, vou comer. Tô triste, vou comer, né? Isso acaba virando um hábito automático, né? Então, a pessoa nem se dá conta. Quando ela viu, ela já comeu, só percebe depois, né? Muitas vezes. Então... É difícil agir se tu não está trazendo isso para a consciência, né? Então, a gente vai tentando trazer isso para a consciência, né? Aprender com esses momentos, né? De deslizes, né? Esses momentos de deslizes, eles são usados como aprendizado também, para entender. E, a partir disso, então, buscar outras respostas para essas emoções, né? A comida, quando ela é a única resposta que a gente tem para lidar com uma emoção é a comida, a gente fica refém da comida, né? A gente fica prisioneiro, porque se toda vez que eu tenho uma emoção negativa, eu desconto isso no comer, né? Eu acabo ficando prisioneiro da comida, né? Então, se eu consigo trazer isso para a consciência, né? Se eu me conheço a ponto de saber, assim, quando eu estou mais ansioso, eu tenho a tendência a comer mais,
né? Então, você pode já identificar em quais situações isso acontece e tentar se prevenir antes, né? Para você conseguir lidar com essa emoção de outra forma, né? Certo. Buscar outras soluções que não seja sempre só comer quando você está se sentindo triste ou entediado. E agora, como quebrar essa memória neurológica que se transformou já num hábito, né? Como é que é possível quebrar e que tipo de alimento, daqui a pouco, não tão calórico, né? Para não prejudicar também o corpo, né? O que poderia ser feito nesse sentido? Então, uma pergunta importante, né, Cleito? Muitas pessoas, às vezes, falam assim, mas então, quando eu tiver essa compulsão ou esse impulso de comer, eu vou comer fruta, né? Mas o que a gente quer é justamente quebrar esse episódio, né? Às vezes não adianta assim, eu vou comer uma coisa saudável então, né? Porque tu continua tendo aquele ato de comer, né? Tu tá comendo quando tu não tem fome, né? Tu tá comendo porque tu tem uma emoção, tu não, né? Então, é justamente isso, assim, tentar trazer isso para consciência, né? Tornar isso consciente, sabe? Porque se você nem sabe que você tem esse problema, né? De comer, às vezes você nem percebe, você acha que você não consegue, de repente, mudar a sua alimentação porque você não tem força de vontade ou porque tu não está motivado, né? Se tu não sabe desse problema, como é que você vai intervir, né? Então, trazer para a consciência isso, perceber quais os momentos que tu faz mais isso, né? E se dar conta antes, né? Tentar meio que se antecipar a essas emoções, esses gatilhos, né? Para na hora que tu tiver esse impulso de comer por uma emoção, você poder se prestar mais atenção, né? De repente pensar em outras coisas e não tem muito uma resposta assim, faz isso aí que você vai conseguir não comer quando você está passando por um momento, né, de compulsão alimentar ou de comer emocional. Cada pessoa, né, vai ter uma coisa que vai funcionar mais, outras pessoas vai ter outras. Às vezes a gente precisa trabalhar algumas coisas na terapia com psicólogo mesmo, né, porque algumas pessoas têm questões muito difíceis, né, que respingam na alimentação, né. E às vezes, por exemplo, atividades de meditação que estão muito em alta hoje em dia, que ajudam muito, às vezes só de respirar naquele momento, né, que tiver aquele impulso pode ajudar. Às vezes alguma atividade de distração, né, de buscar outras coisas quando você se dá conta que você tá comendo e não é porque você tem fome, né, por uma emoção, né. Então, na consulta a gente vai trabalhando isso e aprofundando essas questões que são diferentes para cada pessoa, né. Não tem assim uma resposta Interessante. pronta, né? E você trabalha já há 5 anos aqui no município de Maravilha, né, Cris? E esse atendimento você também realiza no consultório aqui do município de Maravilha. Para quem está ouvindo agora o programa também, está se sentindo um pouco com esse comportamento alimentar, um pouco, não sei se posso dizer, um transtorno, mas precisa da tua ajuda, uma dieta equilibrada também. É possível conversar contigo, o teu local de atendimento aqui no município pela prefeitura? Isso, eu atendo atualmente no SUS, né? Então, na unidade básica de saúde. Então, os pacientes aqui do município, né, que se identificam, né, com isso, eu tenho atendido bastante usando essa abordagem, né, do comportamento alimentar. Então, podem procurar a sua unidade de saúde e se informar sobre os atendimentos, né? Legal. Agora, Cris, agora são 10h26 da manhã, 10h27 agora. Muita gente está ouvindo o programa agora e já começa a preparar a alimentação para o almoço, né? Alguma dica? Você que é nutricionista, a gente quer saber então, para fechar a nossa entrevista também, uma dica de alimentação equilibrada, balanceada e os horários de alimentação também, que não, para a gente não se deixar levar pelas emoções também. É importante, né, a gente sempre pensar assim em ter um dia organizado, né? A gente fala muito nas 6 refeições do dia, né? Café, almoço, janta, né? E às vezes quando a pessoa pensa em fazer dietas restritivas, às vezes ela pensa, não vou jantar, não vou tomar café, não vou, né? Vou pular as refeições. Isso acaba prejudicando ainda mais, né? Então, ter realmente as refeições mais importantes, né? Pelo menos café, almoço e janta, né? Se puder lanchar também. Sempre prezar pela comida de verdade, né? Então, arroz, feijão, carne, salada, né? Os alimentos que a gente fala que são in natura, minimamente processados, que é o que o nosso guia alimentar para a população brasileira preconiza, né? Então, buscar realmente a comida simples, né? Básica, e que é o que realmente funciona, né? A gente não precisa
comer coisas caríssimas, né, para se alimentar bem. A gente pode comer aquilo que faz parte da nossa cultura, do nosso dia a dia, aquilo que é acessível, que é produzido aqui na nossa cidade, na nossa região, né? Então, isso é bem importante também. Muito bem. Por falar em caro, o arroz também está Tá caro, né? Tá caro, né? Tá caro. Muito bem. Cris, muito obrigado pela tua participação e deixo à disposição também o microfone para algo mais que você queira complementar. Sim. Eu só vou complementar aqui, né, que eu tenho atendido muitas pessoas assim que sofrem de transtornos alimentares realmente, que às vezes são graves, né? Por exemplo, o transtorno da compulsão alimentar, que é quando a pessoa tem um impulso assim muito grande de comer e ela às vezes precisa até de medicações para isso, né? Ou até bulimia nervosa, que é uma doença onde a pessoa come muito e depois acaba provocando vômito, né? Então, às vezes a pessoa acha que não é nada ou que ela que não tem força de vontade, né? Mas se você se sente assim, né? Se você se identifica com essas coisas, procure ajuda, né? Você não precisa passar por isso sozinho. Às vezes, o que você tem, a gente consegue conversar e resolver, né? Muito bem, muito obrigado mais uma vez pela tua participação. Conversei com a nutricionista aqui de Maravilha, Cristiane Perondi. Informação, oferecimento da Funerária e Marmoraria Lang, também do Despachante Silva. Sinal marcando 10 horas e 30 minutos. Nós vamos agora para o intervalo comercial. É rápido. Daqui a pouquinho a gente volta trazendo outras notícias. Estamos apresentando Atualidades.